Então, nessa aula do curso SQL, a alma do sistema, eu vou mostrar para você como criar uma tabela usando o Flamihome. Então, vamos abrir aqui o nosso Flamihome que a gente instalou, né, nas primeiras aulas aí do curso. Ele é aberto aqui dessa forma. A gente criou já o banco de dados curso SQL, tá? Ao selecionar ele, aqui embaixo, ó, aparece o usuário que ele foi colocado, certo? Aparece o local onde ele está e aparece o charset que a gente definiu nesse banco de dados, ok? Então, para a gente abrir esse banco de dados, nós vamos dar 2 cliques nele ou clicar com o botão direito e escolher a opção Connect, que significa conectar. Ele vai aparecer essa janelinha aqui de estabelecendo a conexão e vai abrir aqui já com a conexão feita. Para a gente criar não só a tabela, qualquer coisa que a gente vai executar aqui no Flamihome, a gente vai clicar com o botão direito, escolher a opção Run a Query, que significa o quê? Executar uma query. Uma query é o código SQL que você vai escrever, ok? Então aqui eu vou segurar Ctrl e vou pressionar a tecla mais para ele crescer aqui ao máximo que eu conseguir, ok? E aqui vai ser onde eu vou escrever os meus códigos, ó. Então, para a gente criar a tabela, a gente vai dar uma ordem para o banco de dados. Então, eu vou escrever aqui em português, tá? Depois a gente escreve em inglês. Então, ó, crie uma tabela, certo? Chamada de... Eu vou criar a minha tabela, vou colocar teste, só mesmo para a gente testar. Crie uma tabela chamada teste com os campos. Aí aqui vou colocar nessa tabela teste, eu quero o nome da pessoa. Vou colocar aqui o nome da pessoa. Armazene até 100 caracteres. Isso aqui seria a forma em português de escrever o comando SQL. O comando SQL, ele é um comando universal, tá? Ou seja, se você aprender ele uma vez, você vai conseguir utilizar ele para qualquer banco de dados. Então, uma vez que você aprende SQL, você pode usar no Access, no Firebird, no MySQL, no Postgre, no Oracle, em tudo enquanto é banco de dados, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, eu vou criar aqui o nome da pessoa, eu vou colocar aqui a data de nascimento, ok? E essa data ela tem que armazenar o quê? Data de nascimento. Deixa eu consertar aqui. Eu vou fazer só com esses 2 campos para você entender. Então, vamos agora passar isso para o SQL. Crie uma tabela. A palavra crie, você vai escrever create, que significa criar. Uma tabela. Então, você vai escrever aqui o que você quer criar. Então, vou escrever table. Ó, crie uma tabela. Essas 2 expressões aqui. Agora, chamada de teste. Para você escrever o nome da tabela, basta você escrever aqui na frente, ok? Então, essa primeira linha, cria uma tabela chamada de teste, a gente já fez aqui. Vou apagar ela com os campos. Nome da pessoa. Então, para eu escrever os campos, eu vou abrir parênteses. Eu vou escrever esses campos entre parênteses. Então, vamos lá, ó, nome da pessoa. Não utiliza espaço em branco, tá? Nos seus nomes de campo. Não utilize C cedilha. Não utilize acentuação, tá? Não utilize caracteres especiais, como por exemplo, asterisco, tracinho. O único caractere que é recomendado aqui é o underline, que é esse traço que fica embaixo ali do alinhamento das letras, tá? Por que é isso? Isso aqui é um padrão. Tudo que você vai fazer na programação não é recomendado que você utilize esses tipos de caracteres para você evitar problemas futuros, ok? Então aqui, ó, o campo se chama nome da pessoa, então eu coloquei o underline para separar. Agora aqui, como ele vai ser um campo do tipo texto, eu vou usar o tipo varchar, que eu já expliquei na aula anterior, ok? E aqui ele vai armazenar quantos caracteres? Até 100 caracteres, ok? Então, vou digitar aqui 100 e vou fechar parênteses. Todo campo que você for criar do tipo varchar
você precisa abrir parênteses, passar o tamanho que você quer, fechar parênteses. Agora, para eu criar o campo data do nascimento, o próximo campo aqui, eu vou precisar digitar uma vírgula. Todo campo que você for criar tem que ser separado por vírgula, ok? Vou dar aqui um Enter e vou criar o meu campo, ó, data de nascimento. Você não precisa colocar esse D, você pode colocar o nome que você quiser. Eu estou criando aqui para você ver como é feito, tá? Depois aqui do nome do campo que você quer criar, você precisa especificar qual é o tipo do campo. Então, como esse campo ele vai armazenar data, não vai armazenar hora, eu posso armazenar aqui no tipo date, ok? Então, aqui, como esse é o último campo da minha tabela, eu não preciso da vírgula, ok? Deixa eu apagar isso aqui, então. Então, é dessa forma que a gente vai criar uma tabela. Ainda precisa de algumas coisas, como, por exemplo, toda tabela que você cria, ela precisa ter um campo denominado ID. Para quê? Esse campo ID é como se fosse o seu CPF. É como se fosse o CPF daquele campo na tabela, ok? Porque é um campo que não vai se repetir nunca. Sempre ele vai começar do 1, vai subir para o 2, 3, 4 e assim infinitamente. Ele nunca vai ter uma repetição, ok? Esse campo, toda tabela que eu crio, eu coloco ID underline e junto com o nome da tabela, para eu saber que esse campo é dessa tabela aqui. Então, eu vou colocar ID teste. Todo campo ID também, eu coloco ele do tipo números inteiros, tá? E aqui eu vou usar a vírgula, porque aqui eu tenho que separar o campo nome da pessoa do campo ID, usando aqui a vírgula. Criei aqui o campo ID, então isso aqui toda a tabela vai ter, tá? Esse tipo integer é porque ele vai armazenar números assim. Ele não vai armazenar números assim, ó, 1,1. Esse número vai ser gerado pelo próprio banco de dados, tá? Então, vamos continuar. Criei a tabela, eu preciso definir qual é o campo predominante na minha tabela. Então, eu vou digitar vírgula aqui, ó, e vou escrever assim, ó, primary key, tá? A palavra key significa chave e a palavra primary significa primário mesmo. Então, chave primária, ou seja, qual vai ser a chave, o campo predominante na minha tabela. Então, eu vou abrir parênteses e vou pegar sempre o campo. Eu digo sempre porque, assim, eu sempre utilizo essa, tá? Talvez você utilize de outra forma, você vai ver que não é obrigatório usar o campo ID. Mas, geralmente, se usa o campo ID da tabela. Então, essa linha de código vai fazer o quê? O Firebird vai entender que esse campo aqui, ele é o campo predominante, ou seja, vai ser através dele que a gente vai alterar o nome da pessoa, que a gente vai excluir o nome da pessoa, entendeu? Esse aqui vai ser o campo principal. Então, feito isso, a gente pode clicar aqui nessa setinha, tá? Essa setinha de executar, ou então, a gente pode usar o atalho do teclado, a tecla F4, desculpa. Pressionando então a tecla F4, olha só o que vai acontecer. Ele vai executar esses comandos aqui lá no Firebird. Aqui embaixo vai aparecer para a gente o código que foi executado. Se ele ficar assim, azul, certo? Sem dar erro, ok? Quando ele dá erro, ele vai ficar vermelho, alguns códigos escritos em vermelho. Porém, se você, ó, eu vou arrastar aqui a janela. Se você olhar aqui, ó, a gente ainda não tem nenhuma tabela, tá vendo aqui, ó? Para você confirmar essa execução aqui que a gente fez ali no banco de dados, você precisa clicar nesse botãozinho aqui, ó, que tem esse sinal aqui, ou então você usar a tecla F5 do teclado. Então, a tecla F4 vai executar apenas, ok? E a tecla F5 vai confirmar essa operação. Se você pressionar a tecla F8, você cancela essa execução, tá? Então, todo comando SQL, primeiro você usa F4 para ele executar, depois você usa F5 para ele confirmar ou F8 para ele cancelar, ok? Então, vamos dar um F5, ele vai executar, confirmar a operação, podemos fechar a janela de execução de queries, e agora sim a gente tem a nossa tabela teste aqui. Se você der 2 cliques nela,
vai abrir essa janela e você fecha aqui, ó, abre esse maisinho, você vai ter os campos que você criou aqui. Perceba que essa chavinha amarela indica que esse campo é a chave primária da tabela teste, ok? Então, é isso aí. Isso aqui é a base, tá, da criação da tabela. Eu vou, a partir da próxima aula, eu vou mostrar muitas outras coisas que a gente pode usar na hora da criação da tabela para deixar a nossa tabela mais completa e mais, como é que eu vou dizer, mais útil, né, para o nosso banco de dados. Então, se você gostou aí do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar, deixar aí um comentário e dar uma acessada aí no meu site para você ver esse curso completo e outros cursos mais, inclusive alguns cursos gratuitos. Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.